Eu escolhi essa música para a gente cantar hoje porque o texto de hoje vai falar tanto sobre desunião, tanto sobre partidarismo, tanto sobre separação da igreja, que eu queria que a gente pudesse pensar em viver um corpo, viver uma família, viver sem falsidade, viver um compromisso um com o outro, né? E tudo isso começa como, né? Com um novo coração. Nós precisamos ter o coração do Pai, um coração regenerado, transformado, para que a gente possa amar e viver da forma que agrada ao nosso Deus, né? Então vamos estar louvando ao Senhor e lembrando dos nossos irmãos hoje. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, e vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querida irmã, preciosa és para mim, querida irmã. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosa és para mim, querido irmão. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela unidade. Deus, nós oramos, Pai, para que o Senhor, através desse novo coração que o Senhor nos dá, Pai, dessa nova perspectiva de vida, que o Senhor possa estar trabalhando em nossos corações,
Que o Senhor esteja nos ensinando a amar o nosso próximo. Que o Senhor esteja nos ensinando a ter um coração igual ao teu. Um coração que ama os nossos irmãos, que se importam, que cuidam dos nossos irmãos. Deus. Toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, Pai, que nós possamos ser vasos que glorificam e que exaltam teu nome, Pai. Obrigado, Deus, pelas cartas de Paulo que nós estamos estudando, Deus, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, assim como o Senhor falou aos irmãos de Corinto, Pai, que o Senhor possa falar também aos nossos corações, que o Senhor nos faça enxergar, Senhor, verdades que precisam ser restauradas em nós, que através da Tua Palavra possamos enxergar, Senhor, que muitas vezes nós estamos vivendo comportamentos errados. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor, através da Tua Palavra, nos instrui, nos equipa, Senhor, e nos alicerça, Senhor, naquilo que é a verdade absoluta, aquilo que é irrevogável, aquilo que é imutável, Senhor, que é a Tua Palavra verdadeira e absoluta, Senhor. Te agradecemos, Deus, sê conosco, derrama da Tua graça, do Teu Espírito Santo no nosso estudo de hoje, Pai. É o que te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bom, hoje nós vamos entrar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? E é muito interessante, né? Depois que a gente estuda Atos, né, e vê a conversão de Paulo, e vê o caminhar de Paulo, depois a gente vai para Romanos e vê uma instrução geral de o que é a vida cristã. Eu penso, sabe, que a Bíblia, ela não foi colocada nessa ordem de qualquer maneira. Eu acho que foi muito inteligente, foi muito conectado essa ideia de colocar os livros na posição onde está, né? Assim, se você perguntar para mim, Pastor Joel, qual que é a ordem de leitura que você recomendaria? Eu não recomendaria essa ordem que está na Bíblia, por conta de facilitar as coisas para as pessoas, para novos convertidos, né? Mas acho que de um modo geral, a cronologia da colocação de cada livro, ela é muito interessante, porque uma coisa faz parte da outra, né? Você precisava conhecer os evangelhos, os 4 evangelhos estão posicionados de uma forma super interessante, né? A começar com Mateus, Marcos, Lucas, depois João, e depois Lucas de novo, que seria o livro de Atos, né? O Atos explica pra gente, um livro histórico que explica como que apareceu os apóstolos, como que o Espírito Santo já usava as pessoas. E o primeiro das cartas paulinas é Romanos, que é um tratado teológico de como entender os conceitos e as práticas da vida cristã. E aqui em Coríntios a gente já está vendo uma carta interessante, né? É uma carta que é, na verdade, uma bronca, né? Paulo, na verdade, está dando uma bronca em Corinto. E é interessante a gente perceber e talvez entender como que se dá uma bronca em alguém, né? Porque, às vezes, a gente, tomado pela fúria da nossa decepção e da nossa raiva, a gente acaba usando de um corretivo muito traumático, né? E eu acho que Paulo aqui, ele tem uma forma de trabalhar que é muito interessante, né? Vamos ver um pouquinho da introdução, né? Então, a primeira carta de Coríntios é uma carta paulina. Ela foi escrita, provavelmente, ninguém tem certeza absoluta disso, mas ela provavelmente foi escrita na terceira viagem missionária de Paulo. Lembra que eu falei em Atos? Paulo teve 3 viagens missionárias, né? E a terceira viagem, na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo funda a igreja em Corinto. É depois que ele passa na Bereia, Tessalônica, depois ele vai para Atenas. Corinto fica nessa região de Atenas. Corinto fica na Grécia Meridional, numa província chamada Acaia, a 76 quilômetros de Atenas. E aí, assim,
Então, Paulo escreve a carta na terceira viagem missionária, provavelmente naqueles 3 anos que ele passou em Éfeso. E depois na segunda viagem missionária, Paulo fundou essa igreja de Corinto, né? É interessante, né? Não sei se você já se perguntou quanto tempo demora para fundar uma igreja, né? E se você for lá em Atos capítulo 17 e você lê o capítulo 1, versículos 5 e 6 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, você vai perceber que a igreja, só um exemplo, né? A igreja de Tessalonicenses, a gente vai falar isso depois, mas quando chegar lá, mas a igreja de Tessalonicenses, ela foi fundada em 3 finais de semana. Então, diz o texto lá em Atos 17 que Paulo pregou nas sinagogas durante 3 sábados. E aí, a partir do terceiro sábado, já existia uma igreja em Tessalônica. Então, para você ter uma ideia, em 3 semanas já é possível você ter uma igreja. E se você for pensar que lá no início, quando os apóstolos, os discípulos estavam reunidos no cenáculo e o Espírito Santo desceu sobre a vida deles, né, no Pentecostes, na primeira pregação de Pedro, quantas pessoas se converteram e foram batizadas? 3.000. Então, assim, num piscar de olhos, assim, a igreja passou de 120 para 3.000 pessoas, né? Então, assim, eu vejo que às vezes nós temos, assim, um pensamento muito pequeno, sabe? Eu acho que às vezes a gente pensa muito pequeno. Acho que a gente devia... às vezes, assim, eu vejo pastores que são chamados de pastores megalomaníacos, né, que têm pensamentos muito grandes, mas às vezes eu penso que, na verdade, será que não é desejo de Deus, né, alcançar várias pessoas, né? Nessa assembleia agora dos pastores, a gente caiu numa discussão, né? Será que o número de pessoas na igreja reflete a saúde de uma igreja? Mas ao mesmo tempo, o número reflete que as pessoas estão gostando de ir lá, estão querendo ir lá, né? E a bispa Linda, aliás, essa mulher é fantástica, né? A pregação dessa mulher foi extraordinária, extraordinária. E aí ela pegou o microfone e ela falou pra gente o seguinte: não, o número talvez não reflita a saúde da igreja, mas a saúde da igreja ela precisa ser vista por várias lentes. E uma das lentes de se avaliar a saúde de uma igreja é o número de pessoas. Por quê? Porque o número de pessoas ele vai definir e trazer pra gente se as pessoas gostam ou não dessa igreja, não é verdade? Porque se mais gente sai da igreja do que entra, talvez a gente precisa fazer uma reavaliação do porquê que a nossa igreja não tem essa característica de aglutinar pessoas, de aglomerar pessoas, né? E talvez por isso que eu penso que uma das características da igreja deveria ser uma igreja irresistível, né? Uma igreja tão gostosa, tão legal, tão maravilhosa, que as pessoas tenham vontade de participar dessa igreja, né? Então eu penso nisso. Então, assim, a igreja de Corinto, ela é uma igreja que nasceu na segunda viagem missionária. Corinto era um lugar de importância comercial pela sua posição, né, dentro daquela região com próximo ao Mediterrâneo. Corinto se tornou... A gente tem um problema, né? Por ela ser uma área de importância comercial, você sabe, pessoal, o comercial ele pode atrapalhar, né? Ele pode atrapalhar a vida cristã. Por quê? Porque numa cultura onde todo mundo pensa em ganhar dinheiro, é complicado porque se torna algo dentro das pessoas. Esse negócio de querer ganhar vantagem, de querer lucrar, só ter lucro, né? E eu acho que isso gera uma cultura dentro das pessoas. E por isso, talvez, que Corinto se tornou uma cidade corrupta moralmente. E o nome, até o nome do termo do corintianos, né? Corintianizar, era um termo de depravação, né? Nada contra os corintianos, inclusive eu torço por Corinthians, mas assim... Corintianizar, ser corintiano era tipo um palavrão, né? Uma pessoa que está fazendo tudo errado, que é corrupta, que só pensa em dinheiro, é egoísta.
Na época chamava ele de corintiano, né? Então, assim, hoje o pessoal tem orgulho de ser corintiano, né? Mas, assim, eu penso que nessa época as pessoas, elas, por conta do sistema, do mundo onde eles viviam, o mundo estava impregnado nas pessoas. Né? Se você for lá para capítulo 6, 9 e 10, ele fala sobre alguns pecados que existia lá na região de Corinto. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Então, vamos ver lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Só um exemplo, né? Ele diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não deixe se enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Né? Então, assim, esses eram alguns dos pecados que eram cometidos nessa região. E eu vejo, sabe, pessoal, na verdade, onde tem muito dinheiro, onde rola muito dinheiro, assim, rola muita corrupção, né? Assim, uma vez eu peguei um Uber, né? Claro, todo mundo no Uber começa a falar de política, né? Ele fala, e ele era um cara adventista, sabe? Tava seguindo o caminho dele direitinho e tal, e ele falou assim, começamos a falar mal dos políticos tal, e eu perguntei pra ele assim, eu falei assim, o nome dele era Seu Márcio, né? Eu falei, Seu Márcio, você acha que se você, assim, você tá vivendo uma vida santa, buscando a Deus na sua religião, nos seus conceitos teológicos, você acha que se você se tornasse um político, você ia mudar o sistema ou o sistema ia te mudar? Aí ele ficou em silêncio, daí ele falou assim, seu Joel, eu acho que o sistema ia me transformar num corrupto. Né? Então por quê? Porque é complicado. Quando você tenta lutar contra o mundo pelas suas próprias forças, muitas vezes a gente acaba perdendo. Por quê? Porque a força do mundo é muito maior do que a nossa força. A força do mundo, ela só não é mais forte do que a força de Deus em nós, né? Então, assim, se você tentar viver a sua vida cristã, se você tentar viver a sua santidade baseado na sua própria força, eu já vou até te dar uma prévia. Você vai perder. Você vai perder, tá? Então, assim, não tente lutar contra o mundo, lutar contra a sua carne pela sua própria força. Porque você vai perder. Agora, se você luta contra o mundo e contra a sua carne, com as forças de Deus, com a graça de Deus, você vai vencer. E aí eu digo para você, então a sua possibilidade de vencer é muito grande. Então, o Coríntios era uma cidade muito impregnada de corrupção, corrupção moral, corrupção financeira, corrupção política, né? Então, a igreja de Corinto ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, como está escrito lá em Atos capítulo 18. Se você quiser dar uma olhada, lá em Atos 18 é quando na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo funda a igreja de Corinto. Paulo, junto com Áquila e Priscila, né, eles estão em Corinto, eles são acusados de erros religiosos contra os judeus. E aí o tal de Gálio, né? O Gálio, que é o procônsul da região, ele retira as acusações, porque as acusações não são civis, então os romanos não têm nada a ver com isso. Então, assim, esse procônsul Gálio, ele solta o Paulo, e o Paulo vai com Áquila e Priscila para Efésio e depois para Jerusalém, para Israel. As pessoas de Corinto, eles eram muito faccionárias. Existe essa palavra, ela é muito importante para a gente entender o livro de Coríntios, né? Por quê? As pessoas elas eram muito faccionárias no sentido de partidaristas, no sentido de panelinhas fechadas. Pessoal, eu não tenho nada contra as panelas. Eu tenho contra a panela que tem tampa. Você entende? Não tem problema você ter um grupo de amigos mais próximos dentro da igreja. Né? O problema é quando esse grupo de amigos tem uma tampa e ninguém entra e ninguém sai, você entende? Então, assim, as panelas não são erradas na igreja, mas
só não pode deixar a panela fechada. A panela tem que estar aberta para qualquer um poder entrar e se relacionar com eles. Então, algumas características desse povo de Corinto é que eles eram faccionistas, né? Olha comigo no versículo 1, capítulo 1, versículo 10 a 13, você vai ver: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico que todos vocês concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes todos estejam unidos em um só pensamento, num só parecer. Então eles eram, assim, pessoas que se separavam uns dos outros, que faziam acepção dos outros, né? E eu penso, não sei se você já pensou nisso, né? Mas há muito tempo que a Metodista Livre, ela já não vive esse pensamento de ah, não, porque eu sou da colônia Nikkei. Ah, você não é da colônia Nikkei. Ah, esse é Gaidin. Ah, esse é Nihonjin. Né? Eu penso que isso não precisa existir. Né? Eu acho que a gente faz parte de um concílio Nikkei que foi fundado pelos Nikkeis, os japoneses imigrantes do Brasil, mas assim, hoje nós estamos todos misturados, né? Por exemplo, na minha família Hayashi, né, os primos, nós somos em 27 primos. Todos eles casaram. E sabe quantos casaram com Nikkei-jin? 2. Os outros 25 casaram com brasileira, você entende? Então, assim, você percebe que hoje a gente tem uma mistura muito grande. A gente não tem mais essa questão de, ah, não, a nossa igreja é uma igreja japonesa. Não existe. Todas as igrejas, eu digo para vocês, todas as igrejas que pregam uma igreja, simplesmente uma igreja étnica, elas vão morrer. Elas não têm como viver só com uma igreja étnica. Sabe por quê? Porque no céu não vai ter só japonês. No céu não vai ter só coreano. No céu não vai ter só chinês. No céu vai ter de tudo. Então, assim, eu creio na igreja como um lugar multiétnico. Olha só, 3 multi. Multiétnico, multigeracional e multissocial. Eu acho que a igreja deveria ter esses 3 multis, né? Multiétnico, multigeracional, multissocial. Ou seja, a gente tem que ter gente de todas as sociedades, da classe alta, da classe média, da classe baixa. Qualquer pessoa de qualquer classe. A gente precisa ter várias gerações. Eu não acredito numa igreja de jovens. Desculpa, mas assim, para mim, não existe uma igreja de jovens. Se você só tem jovem, você vai receber exemplo de quem? Se você só tem jovem, você vai cuidar de qual criança? Você entende? Então, para mim, não existe uma igreja de jovens. Para mim, a igreja ela é multigeracional. Tem que ter de todas as idades. Tem que ter criancinha, tem que ter recém-nascido, tem que ser adolescente, pré-adolescente, jovem, adulto, clássicos, tudo, tem que ter de tudo, né? Porque a igreja é assim. Então, a gente tem que tomar um cuidado com essa questão das divisões na igreja. E o Corinthians vai falar muito sobre isso. Um dos problemas mais sérios, e eu acho que os comentários trazem isso, o problema mais sério de Coríntios era o problema do mundanismo. Pastor, o que é mundanismo? Mundanismo é o seguinte, pessoal. Dentro da igreja, dentro dos conceitos cristãos, dentro dos conceitos bíblicos, a gente acaba criando um ambiente bíblico de busca de santidade, de busca por Deus, né? E aí o que acontece? O mundanismo é o quê? É quando a gente traz os valores do mundo para dentro da nossa igreja. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, a teologia, ela briga com uma teologia chamada teologia liberal. O que é a teologia liberal? A teologia liberal é essa, a teologia que pega as coisas do mundo e começa a trazer para dentro da igreja. Mas assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque, por exemplo, a internet, ela é uma coisa do mundo? A gente está colocando para dentro da igreja. Tá certo? Tá errado? Você entende, pessoal? Então existem verdades fundamentais e existem verdades que não são fundamentais. As verdades fundamentais a gente não pode abrir mão. Então, por exemplo, então já que, sabe, o mundo tá valorizando tanto os homossexuais, então, tipo, vamos liberar então, deixa eles serem membros da igreja, vamos casar, né, os homossexuais na nossa igreja. Não, isso é ser liberal, você entende?
no sentido de que algo que é pecado, a gente vê que é uma verdade absoluta na Bíblia como pecado, a gente não pode aceitar. Isso é ser liberal, isso é teologia liberal. Algumas igrejas elas estão se abrindo em relação a essa questão. Mais uma vez, pessoal, nada contra a pessoa homossexual, mas tudo contra o pecado da homossexualidade, né? Então, assim, a gente não pode deixar entrar. Mas, por exemplo, a internet, a gente pode deixar entrar na igreja? Ela já está na igreja, né? A internet tem lá na igreja, uma internet super forte. E se não fosse a internet, a gente não estaria fazendo os nossos cultos durante quase um ano, pessoal. Você entende que algumas coisas que não afetam os princípios fundamentais e elementares, que não agridem a nossa verdade absoluta, elas podem ser inovadas, elas podem ser reinventadas, mas existem coisas fundamentais que não podem ser mudadas. E é isso que eu chamo de mundanismo. É quando você quer trazer conceitos contrários às verdades absolutas do mundo para dentro da igreja. Isso é mundanismo. Então, o mundanismo era um problema na época da igreja de Coríntios. As pessoas queriam trazer tradições humanas que contradiziam a palavra de Deus. Por isso era o problema. Mas aquilo que não contradiz, não afeta. Pessoal, teve uma época na igreja, mais antigamente, aí sei lá quantos anos, uns 40, 50 anos atrás, que falava assim que não poderia entrar a bateria na igreja. A bateria não podia entrar na igreja, porque a bateria era de um estilo musical chamado rock, e o rock era um ritmo do diabo, né? Tinha uma época que se falava muito disso. Não, bateria não pode na igreja. Bateria é do diabo, guitarra elétrica é do diabo. Não pode, não pode. Mas, pessoal, aonde que a gente vê na Bíblia, né, que a bateria não pode? Se até no Velho Testamento você tinha tamborins, você tinha túmbalos retumbantes, símbolos sonoros, que faziam parte da adoração de Deus, né? E os instrumentos que Davi criou, né? E aí, assim, a gente tem outros instrumentos hoje, né? Cada vez os instrumentos estão mais tecnológicos, né? Então, assim, tem coisas que não vão afetar as verdades absolutas de Deus. E essas coisas, elas podem entrar na igreja. Elas acho que até devem entrar na igreja para deixar mais bonita, para deixar ela mais interessante, né? Porque se você for pensar, né? A geladeira não tem na Bíblia. Então não pode botar geladeira na igreja? É. Eu nunca vi a palavra geladeira na Bíblia. Então não pode colocar geladeira na Bíblia. Você entende, pessoal, que a gente tem que tomar cuidado com o mundanismo. Agora, se você for falar para mim assim, talvez, né? Eu acho que é um princípio da Igreja Metodista Livre, que eu acho que é até um princípio que pode ser conversado, né? Mas, por exemplo, uma coisa que o livro de disciplina da Metodista Livre diz é que dentro da igreja não pode haver comércio, né? Não pode haver comércio. Mas assim, a gente faz comércio em que sentido, né? Tem igrejas que fazem bazar beneficente, arrecadação de não sei o quê, né? Mas assim, eu penso que o comércio seria mais no sentido do lucrativo, de usar os irmãos da igreja para vender as suas coisas para você ganhar dinheiro, né? Então, assim, quando, por exemplo, eu coloquei no nosso grupo de devocional, né, um brownies, que tem uma pessoa, eu estou evangelizando essa família, e aí é um brownie que eles estão produzindo, super bonito. Aquilo ali, assim, num tempo de pandemia, pessoas perderam seus empregos. E aí eles reinventaram alguma outra coisa para poder ganhar dinheiro, você entende? Para poder sobreviver aqui no mundo. E aí a gente divulga para quê? Para ajudar as pessoas que estão passando necessidade, que estão precisando, estão mudando o seu sustento, você entende? Então a gente teve até uma irmã que estava fazendo os dorayaks. A gente divulgou, né? Para quê? Para que as pessoas pudessem comprar e ajudar essa família que está passando por necessidade.
E eu acho que todo mundo que passa por necessidade, a gente pode ajudar, a gente está fazendo o amor ao próximo. Agora, se a gente divulga uma coisa pra gente ganhar dinheiro, pra gente ficar rico, aí eu acho que tá errado, entendeu? Então, assim, são coisas são limites bem difíceis de definir o certo e o errado, na é verdade, pessoal? Né? Eu não quero entrar em pormenores aqui, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Às vezes, para não arriscar, a gente evita totalmente, né? Então eu penso que às vezes essa medida ela é até um tanto quanto saudável. Então, o objetivo da carta, né, da carta aos Coríntios, era o quê? Correção, ó, presta atenção no que eu vou falar, isso aqui é muito importante. O objetivo da carta aos Coríntios é correção do comportamento e não da doutrina. Então, assim, pensa comigo, pessoal. Paulo, ele está aqui corrigindo o comportamento das pessoas. Né? Ele não tá corrigindo aqui as doutrinas. Eles já tinham as doutrinas corretas. Eles só precisavam lembrar das doutrinas corretas. Por quê? Olha só, essa frase ela é muito importante, pessoal. Viver de maneira errada deriva de uma crença errada. Mais uma vez. Viver de maneira errada deriva de uma crença errada. Então, assim, você pode até ter a doutrina certa, você pode até ter a Bíblia na sua mão como algo correto, uma doutrina verdadeira. Nossos pastores, nossas pregações, elas estão baseadas numa doutrina certa, verdadeira, santa, limpa. Só que o que acontece? Quando uma pessoa começa a viver de maneira errada, é porque ela está isso está vindo de uma crença errada, ou seja, a doutrina pura e santa está sendo desviada ou alterada, e por isso que a pessoa está vivendo de uma maneira errada. Né? Então, assim, lá em Corinto, pecados sexuais, incluindo divórcio, estão relacionados com a desobediência ao plano de Deus e contra o casamento e a família. Né? Então, assim, nós vamos ver assuntos dentro do livro de Coríntios, da Epístola de Coríntios, que vai tratar sobre esses problemas, porque são problemas que afetam a igreja, né? Que afetam as pessoas. E, mais uma vez, né, pessoal, vou falar, viver de maneira errada deriva de crenças erradas. Então, nós temos que tomar cuidado. No que nós temos crido? E aí eu digo para vocês, né? É melhor a gente conhecer pouco, é melhor a gente conhecer quase nada da palavra de Deus ou conhecer ela mais ou menos? Né? Eu sei que o ideal é conhecer bastante, né? Mas assim, eu penso, né? Uma pessoa que conhece pouco ou quase nada, ela erra menos do que aquela que conhece mais ou menos. Porque conhecer mais ou menos dá muita margem a criar novas crenças, né? Então a gente tem, eu quero criar, eu quero assim investir na nossa igreja para que a gente seja uma igreja que conhece bem a palavra de Deus, tá? A gente conhecendo bem a palavra de Deus, a gente vai assim ter chances mínimas de errar em relação às nossas crenças. E se alguma coisa, alguém começar a falar de uma crença errada, a gente vai fazer assim, ó, tá cheirando errado, tá cheirando mal, esse negócio tá cheirando mal. Ou, de uma outra forma, sabe quando em Lucas fala que a ovelha reconhece a voz do seu pastor? Então, quando a gente ouvir alguma coisa, vai doer no nosso ouvido, né? Fala, poxa, esse aqui não vem do meu pastor Jesus Cristo, isso aqui vem de um outro pastor por aí, então assim, não quero, tenho que tomar cuidado. Então, esse tipo de alerta é que eu acho que o Coríntios está trazendo para nós. Ele está trazendo um conceito de nós vivermos em alerta para não cair no pecado, não cair no mundanismo, não transformar a nossa vida nessa mistura de coisas que atrapalham a nossa vida santa em Jesus Cristo. Então, Paulo ele vai tratar na carta de Coríntios, ele vai tratar da cruz, da sabedoria divina, da sabedoria humana, da obra do Espírito Santo, da natureza de Cristo, da união com Cristo, do papel sagrado da mulher, do casamento, do divórcio, do batismo, da habitação do Espírito Santo, da unidade da igreja, da teologia do amor e da doutrina da ressurreição.
São assuntos que Paulo vai falar dentro de Coríntios. Ah, pastor, então a gente vai ver todos esses assuntos? Não, porque a gente não tem devocional todos os dias. Se tivesse todos os dias, talvez a gente tocasse nesses assuntos, né? Mas todos esses assuntos vão estar dentro do livro de Coríntios. E aí o comentarista ele colocou uma frase que eu até coloquei aqui, eu achei muito legal. Ele diz assim: tudo isso, todos esses assuntos estabelecem a verdade fundamental para um comportamento piedoso. Você entende? Então todos esses assuntos vão ser o quê? Vão ser fundamentos para a nossa vida cristã, para que ela não seja abalada por doutrinas falsas, por conceitos mentirosos que vão tentar enganar vocês. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, pessoal. Tem que tomar cuidado com isso, né? Eu tive um caso, né? Eu tenho alguns amigos da igreja coreana que eles estavam procurando uma igreja, tal, assim. Aí eles encontraram uma igreja, né? Não vou falar o nome dessa igreja, né? Mas assim, essa igreja, ela tinha uma espiritualidade muito esquisita, muito esquisita, muito esquisita mesmo. Aí, como muitos amigos meus estavam indo para lá, e eu preocupado com meus amigos para eles não entrarem numa fria, né? Eu pedi para conversar com o pastor da igreja deles, né? E aí eu fui lá e eu falei com o pastor, tal, oi, tudo bem, tal, quer almoçar comigo, tal, né? Aí eu fui almoçar com ele. E aí eu falei assim, como que é a sua espiritualidade, como que você tem levado isso aí? Aí ele começou a falar, primeiro, joguei todos os livros de teologia fora. Tudo lixo, tudo porcaria. Só preciso da Bíblia. Falei, ixi, esse aí tá ruim. Né? Tipo assim, meu Deus, né? Ele vai pegar a Bíblia e vai interpretar do jeito que ele quiser, né? Eu acho que os livros de teologia, a teologia ajuda a gente a pensar que não é só a nossa forma de pensar que está correta, mas que a gente tem que estudar o que todo mundo pensa, né? E aí ele começou a falar de uma espiritualidade baseada em alguns versículos. Aí no meio do almoço eu falei assim, pastor, sabe que eu leio a Bíblia também, né? Eu leio e não adianta você me soltar versículos aleatórios para tentar defender uma posição teológica, porque eu leio o contexto, né? Então eu comecei a falar dos versículos que ele tinha citado e tinha colocado os versículos de novo dentro do contexto e explicado os conceitos. Aí depois de uns 3 versículos que ele soltou para mim e dos 3 versículos que eu expliquei o contexto, ele parou de falar dos conceitos da igreja dele. Começou a atacar onde? Mas é que as igrejas, elas estão adorando o demônio. Eu falei, pronto, por quê? Aí ele começou a falar de algumas imagens que tem na igreja. A imagem da cruz, ele começou a reclamar que a imagem da cruz é a imagem diabólica feita pelos satanistas celtas, não sei. Eu falei, camarada, você está procurando pelo em ovo, né? Busca aquilo que une, busca aquilo que te faz viver em santidade, né? E aí assim, ele falou, não, Joel, você não está entendendo. Uma hora eu vou te explicar num cronograma que eu tenho lá na minha sala, tal. Eu falei, de onde você tirou esse cronograma? Ele falou, de um livro de teologia. Eu falei, mas você não jogou os livros de teologia fora? Ele falou, não, mas esse é especial. Eu falei, pronto, mano. Então assim, você tá criando um conceito baseado na sua própria cabeça, né? Então assim, resumindo, né, pessoal, os meus amigos que foram para lá, todos eles saíram dessa igreja, porque não aguentava mais estar num lugar onde não tinha embasamento bíblico, não tinha fundamento bíblico. E aí eles não aguentaram e foram para outra igreja, né? Mas então, vamos lá. A gente está em Corinto e a gente precisa saber bastante da palavra de Deus, tá? Então, no esboço de Corinto, a gente tem um esboço dividido em 8 partes. A primeira carta de Coríntios é dividida em 8 partes. Ela tem uma introdução do capítulo 1, de 1 a 9. Depois ele vai falar sobre a desunião, que vai do capítulo 1:10 até o 4:21. Olha só, pessoal, são 4 capítulos voltados só para o assunto da desunião. E como o nosso texto de hoje vai do capítulo 1 ao capítulo 4, então a gente vai falar muito sobre desunião.
A terceira parte do Coríntios, de 1 Coríntios, é a imoralidade da igreja, que vai do capítulo 5 até o capítulo 6. Vai falar sobre a imoralidade da igreja. A quarta parte do esboço do 1 Coríntios, ele vai falar sobre o casamento na igreja. Do capítulo 7 inteiro, sobre o casamento na igreja. A quinta parte do esboço é a liberdade da igreja, que vai do capítulo 8 até o começo do 11, primeiro versículo do 11. A sexta parte vai falar sobre o culto na igreja. E o culto na igreja está do capítulo 11, versículo 2 até o 14, capítulo 4. Inclusive é aqui que se fala sobre a Santa Ceia. Sempre que a gente vai fazer a Santa Ceia, o pastor fala, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que é onde fala sobre a Santa Ceia. Mas é interessante que a gente usa uma bronca que Paulo está dando nos Coríntios para dar o conceito de Santa Ceia. Não está errado, não está errado. Mas se você ler todo o contexto, você vai perceber que eles usavam a Santa Ceia para comer um monte de coisa, para beber, ficar bêbado, né? Então assim... tudo errado, né? Mas assim, dentro do errado, você tem o ensinamento do conceito do que é certo. Então a gente usa o conceito do que é certo para explicar o que significa a Santa Ceia. A sétima parte do esboço do 1 Coríntios é a esperança da igreja. E aí do capítulo 15 inteiro vai falar sobre a ressurreição de Cristo Jesus. E a última parte, a oitava parte do livro a epístola de 1 Coríntios, fala sobre uma tarefa da igreja, né? A mordomia, o servir, né? O ser um instrumento nas mãos do Senhor, ok? Beleza, pessoal, vamos lá. Então, capítulo 1. Capítulo 1, de 1 a 9, ele vai dar a introdução, e é muito importante a gente ler as introduções, porque às vezes as introduções elas resumem tudo aquilo que vai ser falado no livro. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele, em Cristo Jesus. Pois nele foram enriquecidos em tudo, isso é, em toda a palavra, em todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Né? Então a gente vê aqui muito de Paulo trazendo essa ideia do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele quer... os coríntios eles já tinham a doutrina, mas eles precisavam relembrar a doutrina porque o mundo estava entrando dentro da igreja, né? Então, assim, a gente vê que nessa introdução, Paulo, ele já cumprimenta as pessoas com a graça e a paz. É muito interessante você entender que a graça é um favor que Deus dá para nós, né? E a paz é o resultado daquilo que a graça faz nas nossas vidas. E ele fala, sempre dou graças por vocês, ou seja, Paulo agradece a igreja de Corinto, os irmãos de Corinto. Sempre dou graças, porque mesmo eles não estando fazendo tudo certo, a gente tem que dar graças pelas pessoas, né? Obrigado, Deus, pelas pessoas, né? Nós temos que agradecer, nós temos que acompanhar, agradecer ao Senhor, né? Essa semana, eu acho que foi essa semana, uma irmãzinha da nossa igreja, a Gisele, que é uma nova convertida, ela deu um testemunho da sua conversão lá no Instagram do Wave. Fantástico, pessoal. Todo mundo deveria assistir, né, essa declaração de fé da Gisele, que foi linda, né, de ver ela, como ela se converteu e hoje ela é membro da nossa igreja, né, e a gente agradece pelas pessoas. E é interessante que nessa introdução Paulo diz assim, não lhes falta nenhum dom espiritual. É interessante que a igreja, e ele fala que a igreja era rica, né? Rica em que sentido? Não só rica em dinheiro, mas rica também nos dons.
Porque dentro dessa igreja existiam pessoas, as pessoas tinham todos os dons que Paulo cita, tinham nessa igreja, né? Só que o que adianta você ter o dom de Deus e errar na sua crença? Porque aí, mesmo tendo o dom de Deus, você vai cometer pecados, você vai fazer as coisas erradas, né? Então, assim, o fato de você ter dons não significa que você é uma pessoa perfeita, né? Nós temos dons, mas nós continuamos a ser pessoas imperfeitas, pessoas falhas, pessoas que têm defeitos. Nós somos humanos, né? Às vezes, eu penso nisso, né, pessoal? Às vezes nós cobramos muito das pessoas. Eu penso que a cultura Nikkei, ela é uma cultura muito perfeccionista, né? E às vezes no nosso perfeccionismo, a gente acaba se cobrando demais e cobrando dos outros demais, né? E isso é um problema, né? Porque muitas vezes a gente esquece que o cara é um líder, mas o cara é um ser humano que erra, que tem falha, que esquece, né? Que esquece de colocar a devocional na internet. Puxa vida, quantas vezes eu já esqueci, né? Aí eu, poxa, Joel, de novo, cara, você também é uma mala, né? Então, assim, às vezes a gente erra, a gente falha, porque nós somos humanos, né? E não é porque o camarada tem dom de líder e tal, é líder que ele não está sujeito a falha, né? Então nós temos que tomar cuidado com essa questão que o fato de você ter dons não significa que você é perfeito, que você não vai errar mais. Todos nós falhamos, todos nós temos erro. E aí começa então esse assunto da desunião, que vai do capítulo 1, capítulo 2 até o capítulo 4, né? Falando dessa desunião da igreja. E essa desunião ela é dividida em duas partes. A primeira parte é a necessidade. Paulo fala sobre a necessidade da unidade, que vai do capítulo 1, versículo 10 até o 3, versículo 23. E depois ele traz um outro ponto, que seria a necessidade da servidão. Nós precisamos aprender a servir aos outros, que é o capítulo 4. O capítulo 4 trata desse assunto de como nós podemos servir, né? Então, a partir do versículo 10, o Paulo começa a falar assim, que não haja divisão entre vocês, que vocês estejam unidos, né? E a unidade, ela tem uma fonte, né, pessoal? É muito importante a gente entender. A unidade tem uma fonte. Qual que é a fonte da unidade? É a palavra de Deus, né? Então, se a palavra de Deus diz para nós, nós temos que crer e viver conforme a palavra de Deus, né? A palavra de Deus tem que ser aquilo que conecta as nossas vidas, aquilo que nos une, né? Então, assim, por que nós fazemos o que fazemos? Porque nós somos o que somos? Porque é o que a palavra de Deus nos diz. Por isso que eu falo, se a gente não sabe só mais ou menos da palavra de Deus, a gente acaba sendo manipulado pelas pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão pegar um versículo e vão querer defender uma verdade. E se você só sabe bem pouquinho, você vai acabar acreditando. Por isso que a gente precisa estudar a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus, para não cair nessa ladainha que as pessoas têm falado. Eu lembro de uma vez no cursinho, um professor que tirava muitas chacotas e bagunçava, julgava, zoava muito com os cristãos. E ele falava assim, se você quiser, então vive que nem os crentes. Bem-aventurados os humildes, os pobres, porque deles é o reino dos céus, né? E ele sempre falava, bem-aventurados os pobres, porque é do reino dos céus. Você quer ser pobre? Então vai ser crente. E um dia um chinês amigo meu, bravo, ele levantou da classe e falou assim, professor, desculpa, mas você não lê, você só lê um pedaço. Você só leu aquilo que você quer. Porque a Bíblia não fala bem-aventurados os pobres, que dele é o reino de Deus, reino dos céus. A Bíblia diz bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. E você é uma pessoa que não tem pobreza na sua alma, porque você é arrogante,
porque você é estúpido na tua palavra. Eu sei que esse menino saiu da sala, esse professor ficou mó bravo. Mas assim, eu penso o seguinte, né, pessoal? Realmente, às vezes, porque a gente vê alguém importante falando uma coisa bonita, a gente acha que essa coisa bonita tá certa. Você entende? A gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente precisa usar a palavra de Deus como um crivo, como um padrão da gente sempre voltar para a palavra e reavaliar essas coisas que estão sendo faladas para a gente saber se está aqui mesmo na palavra de Deus. Porque as pessoas podem cometer equívocos. As pessoas podem ter lido errado. Né? Tem um vídeo no YouTube que um repórter da Globo ele foi fazer uma entrevista com um pastor de um bairro, não sei onde que era. Mas aí o pastor lá, o pastorzinho, ele leu na Bíblia que a Bíblia falava que a gente tem que adulterar. E aí ele resolveu botar isso em prática na igreja dele. Ele adulterou com uma irmã da igreja e ele tava acabou o casamento lá da mulher e ficou com a mulher e falou que isso é bíblico. Aí o repórter da Globo foi lá falar com ele. Ele falou, o repórter falou, da onde que você tirou isso? O cara falou, eu tirei daqui, um texto do Velho Testamento. Daí o repórter mesmo falou assim, mas acho que o senhor leu errado, porque falou assim, não fala para você adulterar, mas fala que é proibido aquele que adultera. E aí, assim, o erro de acentuação fez com que esse pastorzinho cometesse um pecado grave na vida dele. E foi corrigido por um cara que nem é crente e que sabia ler. Você entende, pessoal? Ele simplesmente sabia ler. Né? Se você procurar no vídeo, no YouTube, você vai ver. Né? Que o cara fez isso. É terrível, pessoal, terrível. Né? Então, assim, a gente precisa estudar a palavra de Deus. Então, para que não haja divisão, nós temos que buscar a fonte. Qual é a fonte? A fonte é a palavra de Deus. Versículo 17, ele vai dizer o seguinte. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então, assim, ele está falando aqui nesse texto de 10 a 17, que essas divisões da igreja vinham por uma questão de líderes preferidos, você entende? Então, assim, é como se falasse, não, eu prefiro o pastor Daniel, não, eu prefiro o pastor Joel, não, eu prefiro o pastor Aísa, ah, não, eu prefiro, sabe? E aí começa a criar divisões. A gente não cria divisões, a gente cria formas melhores de se trabalhar dentro da igreja. Então, por exemplo, nós temos aí 10 incs, né? E essas incs elas estão divididas entre 3 pastores. Mas não tá a gente não está dividindo para ficar separado, você entende? A gente está dividindo para a gente poder cuidar melhor. Então o pastor Daniel tem 3 incs, a Isa tem 4 incs, o Joel tem 4 incs, e a gente vai cuidando das incs para as coisas funcionarem. A gente não está dividindo a igreja, a gente está criando uma estratégia melhor para se cuidar melhor das pessoas da igreja, né? Então dessa forma fica mais fácil de cuidar das pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com essas divisões. E aqui tem uma questão teológica que é um pouco complicada, né? Por quê? Porque Paulo ele está falando assim, olha, eu não quero criar aqui um culto de pessoas que foram batizadas por mim. Você entende, pessoal? Ah, não, eu fui batizado pelo pastor Joel, então vamos criar um culto só daqueles que foram batizados pelo... Não, tá tudo errado, pessoal. É por isso que Paulo fala, Deus não me enviou para batizar e formar um culto só de gente que foi batizada por mim. Não, eu fui enviado para pregar o evangelho. Eu fui enviado para trazer a palavra de Deus e a salvação na vida das pessoas. E é por isso que nós não podemos anular a cruz de Cristo. Quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente está anulando, a gente está esvaziando a igreja, né? Esvaziando a cruz, no sentido de que você está tirando o verdadeiro valor da cruz e você está transformando esses valores em partidarismos e facções. Né? Então, do versículo 18 em diante, ele vai falar que Cristo é a sabedoria e o poder
de Deus. Isso é muito interessante, né? Que a cruz, ela traz a sabedoria de Deus. Ele diz o seguinte no 18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus, né? É interessante, né? A você pensar que a mensagem da cruz é loucura. E realmente é, pessoal. Eu já falei para vocês, né? Quando você está pensando na cruz, a cruz para nós, ela hoje ela é uma coisa bonita. Mas naquele tempo de Jesus, você fala assim: ah, vou pendurar uma cruz no meu pescoço. Era um negócio completamente fora do. Não era nem normal, era uma coisa louca. É como se você pendurasse hoje, né? Vamos dizer, que se você pendurasse hoje uma cadeira elétrica no seu pescoço. Vamos pendurar uma cadeira elétrica no meu pescoço. Olha que bonita a minha cadeira elétrica que mata as pessoas, que mata todos aqueles que são malditos nessa terra. Então, assim, que loucura, né? Então, de uma certa maneira, a mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão perecendo. Então, para aqueles que não entendem o valor da cruz, a cruz é loucura, mas para nós que estamos sendo salvos, é o quê? Poder de Deus. É o poder de Deus. Por quê? Porque esse poder vem de como? Da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Então, aqui nesse versículo, os comentaristas dizem o seguinte: você está em dois processos. Ou você está no processo da salvação, caminhando para ser salvo, ou você está no processo da perdição, e você está caminhando para se perder no inferno. Então você só tem dois processos. Ou você está no processo da salvação, ou você está no processo da perdição. Então, por exemplo, o processo da salvação, por exemplo, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 8, 23. Romanos capítulo 8, versículo 23. Ele diz assim, ó: e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Nós estamos esperando, nós estamos prosseguindo para isso, para nos tornarmos filhos legítimos e para recebermos a devoção, a redenção dos nossos pecados. Romanos capítulo 13, versículo 11, ele vai dizer o quê? Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Então, assim, à medida que você anda na vida, você está num processo de salvação. Ah, pastor, mas como funciona isso, né? A salvação é algo que eu já tenho? A salvação é um processo ou a salvação é algo que eu vou ter quando Jesus voltar? Né? E essa é uma pergunta muito crucial, porque tem uma dúvida que as pessoas têm, que fala assim: você perde ou não a salvação? É uma pergunta, eu já discuti isso com vocês, né, nos estudos. Mas é importante a gente relembrar: você perde ou não a salvação? Né? E eu vou dizer uma coisa para vocês: a salvação, ela é vista nesses três aspectos: no aspecto passado, no aspecto presente, no aspecto futuro. Lembra que eu falei para vocês que no livro de Romanos, Paulo ele trabalha a questão do passado, a justificação, do presente, a santificação, e no futuro a glorificação? Então, de uma certa maneira, esse passado, presente e futuro, ele é algo que existe no conceito da salvação. Então, assim, por exemplo, aquele dia lá na igreja, ou lá no acampamento, ou em algum lugar que você entregou sua vida para Jesus, você levantou a mão, você repetiu a oração com o pastor, com o seu líder, com o professor de escola dominical, você repetiu a oração, você entregou sua vida para Jesus, naquele dia você recebeu a salvação, recebeu a salvação. Mas é que naquele dia você decidiu reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você já está salvo? Perante a sua decisão, no passado, você está salvo, você foi justificado, porque aqueles que estão em Cristo já não há mais condenação sobre eles, né? Mas aqui nós estamos vendo que existe um processo, o processo da salvação. E a salvação, na verdade, é algo que começou
ali naquele dia que eu entreguei minha vida para Jesus, mas no desenrolar da minha vida eu estou buscando essa salvação. Como que é essa busca pela salvação? É o quê? É a santificação. E a gente está nesse processo da santificação. Ninguém aqui é 100% santo. Mas a gente está na busca, na verdade. Ninguém aqui, dificilmente eu acredito, eu não acredito que a gente consiga alcançar a salvação inteira aqui na Terra, né? Mas eu acredito que a salvação, a santificação, aliás, a gente não vai conseguir alcançar a santificação completa aqui na Terra. A gente vai conseguir alcançar a salvação completa aqui na Terra. Por quê? Porque nós estamos nessa busca. O que a gente não pode é perder de vista a vida santa, a santidade. Então nós estamos no processo. Mas na verdade, a gente só vai realmente ser salvo quando? Quando Jesus pegar a gente e levar para a eternidade. E aí pronto, aí a gente vai ser realmente salvo. Que é o quê? A glorificação. Então, a salvação, ela tem três aspectos. Ela tem o aspecto do passado, da justificação, presente da santificação e o futuro da glorificação. Então, se alguém perguntar para você isso, você, no seu conceito bíblico, seu pastor te ensina que você perde ou não a salvação. Aí a resposta que você vai dar é essa. Depende de que tipo, em qual perspectiva da salvação você está falando. Por quê? Porque se você está falando sobre a perspectiva da justificação e da glorificação, da justificação, você não perde a salvação. Por quê? Porque aqueles que foram eleitos para ser salvos já estão salvos. Dentro da perspectiva da dinâmica eterna de Deus, uma pessoa justificada, ela já está salva. Agora, se você está falando do processo de salvação, aí a gente perde a salvação. Porque se em algum momento do processo de salvação você interromper o processo, você não vai ser salvo. Você entende? Você, por exemplo, você está na escola, né? Você quer concluir o ensino médio. Se em algum momento do ensino médio você parar de estudar, você vai concluir o ensino médio? Não. Por quê? Porque você interrompeu o processo e você não alcançou o seu objetivo. Então, nesse quesito, você pode perder a salvação. Agora, se o cara pergunta, você pode perder a salvação? E aí você fala assim, ele fala, não, mas eu acredito que a salvação vem na glorificação. Então, não tem como eu saber se eu vou ganhar ou perder a salvação, porque a salvação só vai acontecer quando Jesus me levar para a eternidade. Você entende, pessoal? Então, assim, essa pergunta, você perde ou não a salvação, é uma pergunta capciosa. É uma pergunta que te dá uma pegadinha para você entrar em dúvida e falar assim, poxa, então assim, meu pastor me ensinou errado. Poxa, então eu estou lendo errado a Bíblia, então tá tudo errado. Acho que é melhor eu desistir da vida cristã. Você entende? Às vezes essas perguntas, ao invés de ajudar, elas fazem o quê? Atrapalham e criam o quê? Divisões. Criam divisões, né? E a gente não pode perder o foco de que a palavra de Deus é fonte de unidade e não de divisão, né? Então, o versículo 26, ele faz esse contraste, né? Porque quando você conhece a palavra de Deus, né, a gente vive essa mensagem louca da cruz e ele é um poder, e é o poder para quê, né? Lembra que eu falei para vocês em Atos, capítulo 1:8, que ele fala assim, esperem em Jerusalém até que sobre vocês seja revestidos do Espírito Santo, e ele vai te dar poder para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse poder é poder do quê? É o poder de sair raio dos meus dedos? É o poder de ficar curando as pessoas? Não. É o poder de quê? De testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas. E eu penso mais, pessoal, eu vejo que esse poder, na verdade, é o poder de você até sofrer pelo Evangelho e não desistir do Evangelho. É aquilo que eu já falei para vocês sobre persistência, perseverança. A perseverança dos crentes é a manifestação do poder de Deus. Quando você é caluniado por causa da sua fé, quando as pessoas dão risada da sua fé, quando as pessoas te atacam por causa da sua fé,
Isso é quando a gente persevera na nossa fé, é o poder que Deus dá para cada um de nós. Versículo 30 vai dizer o seguinte: é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, o Paulo está falando aqui no versículo 26, não pense que vocês eram no que vocês eram quando foram chamados, poucos eram sábios segundo os padrões humanos, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E aqui tem algumas contradições, né? Os loucos vão envergonhar os sábios, os fracos vão envergonhar os fortes, e tudo isso não vem da nossa própria força, mas vem de algo, de uma iniciativa do próprio Deus, de nós estarmos em Cristo. E essa iniciativa veio de Deus, foi Deus que derramou sobre as nossas vidas essa iniciativa e nos deu sabedoria, justiça, santidade e redenção. E por isso que tudo que a gente faz, essa é uma frase que eu gosto muito, mas que a minha esposa não gosta muito, né? Mas eu digo o seguinte: tudo que eu faço de certo foi Deus que fez. E tudo que eu faço de errado fui eu que fiz. Mais uma vez, né? Tudo que eu faço de certo foi Deus que fez. Tudo que eu faço de errado fui eu que fiz. Por quê? Porque o que eu fiz de certo foi pela graça e pela capacidade de Deus. Não foi eu fiz, mas assim, toda a glória precisa ser dada a Deus. É por isso que ele fala: quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Entregue toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, capítulo 2. O capítulo 2, primeiro Paulo começa dando o seu próprio testemunho. E ele diz o seguinte: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem, a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiu em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Olha que interessante, né? Paulo, ele não pregava com palavras eloquentes, ele não pregava com palavras difíceis, né? E às vezes eu vejo, né, uns pastores que gostam de falar difícil, né? Fala difícil, fala umas palavras que ninguém entende, aí todo mundo fala: nossa, esse sabe demais, né? Porque, nossa, ele fala umas palavras que eu nunca ouvi falar na minha vida. Nossa, esse pastor é muito bom. Sabe, pessoal, eu prefiro falar uma coisa simples, clara, eu prefiro ser claro do que ser eloquente, sabe, pessoal? Às vezes a gente quer ser eloquente demais, não entende nada. Você já viu a conversa do pessoal do tribunal, o Supremo Tribunal? Sabe esses juízes que começam a dar uma resposta? O cara começa a dar uma resposta, ele pode dar a resposta sim ou não, mas ele faz um parágrafo, uma página inteira de um discurso. Aí o cara termina de discursar e eu fico falando assim: ele falou sim ou ele falou não? Não entendi nada. E fala bonito, e bota um monte de palavra bonita, tá? Mas ele falou sim ou ele falou não? Eu lembro na época do impeachment da Dilma, né? Cada juiz lá do Tribunal Superior, sei lá, eles falavam. E aí eu tentava saber se ele estava falando sim ou não pro impeachment. Aí ele falou, terminou e falou assim: e agora? Ele falou sim ou ele falou não? Não entendi nada. Então, eu penso, né, pessoal, que às vezes, na nossa simplicidade, o impacto do poder de Deus é maior. É por isso que Paulo fala: eu não usei palavras persuasivas, eu não usei palavras bonitas, mas eu usei do poder de Deus. Por isso que eu acho, pessoal, que quando a gente vai conversar com alguém, a gente vai fazer uma visitação, a gente vai fazer
trazer uma palavra para nossa Inc. A gente vai trazer um louvor para nossa Inc. A gente não precisa deixar a coisa bonita. A gente precisa deixar a coisa baseada no poder de Deus. E como que você faz isso? Orando. Uma pregação sem oração, pessoal, uma pregação sem oração é um monte de palavra bonita. É um monte de palavra bonita. Sabe, mas uma pregação simples, com oração, com muito temor a Deus, com muito fervor no Senhor. É uma palavra simples, mas é uma palavra que traz um impacto nas pessoas. Você entende, pessoal? A gente não precisa ser eloquente, falar bonito. A gente precisa do poder de Deus. A gente precisa do Espírito Santo de Deus manifestando nas nossas vidas. E aqui Paulo, quando ele fala que ele veio para Corinto com fraqueza, a gente precisa lembrar da história de Atos. Lá em Atos, antes de chegar em Corinto, Paulo foi espancado e preso em Filipos. Paulo foi expulso da Tessalônica e da Bereia. Paulo foi escarnecido em Atenas e aí ele chegou em Corinto. Imagina como que ele chegou em Corinto, pessoal. Ele chegou quebrado. Ele chegou fraco. Ele chegou... Ele tinha apanhado. Provavelmente devia ter quebrado alguma coisa do corpo dele. Estava doendo, estava inflamado, sei lá. Ele estava todo machucado, pessoal. Mas aí eu penso que quando você abre em 2 Coríntios, capítulo 12, 9 e 10, quando Paulo fala do espinho na carne, a palavra de Deus diz assim: porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E quando você está fraco, é que você está forte. Sabe, pessoal, quando nós estamos debilitados, quando a nossa saúde está debilitada, quando a gente está passando por vários problemas, quando o nosso corpo está doendo, é nessas horas que a gente clama ao Senhor e fala: Deus, me ajuda. Deus, faz através de mim. Eu penso, sabe, pessoal, que nós precisamos ter uma falência carnal para que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas. Quando você vai para uma reunião e você fala: nossa, não, desse assunto eu sei. Não, desse assunto eu conheço, eu sou conhecedor desse assunto. Eu manjo disso aqui. Quando você chega assim, você está indo com sabedoria humana e não com poder de Deus. É por isso que algumas pregações elas não têm muito efeito. E às vezes eu acho, pessoal, eu que já fiz seminário, algumas aulas, você vê assim, poxa, o cara manja mesmo do assunto. Mas aquilo não me edificou em nada. Por quê? Porque só a teoria, ela não edifica. A gente precisa ter a teoria, mas a gente precisa ter o poder de Deus nas nossas vidas. Então a fraqueza humana é poder de Deus. E o que é poder de Deus? Já falei para vocês, né? Lá em Atos 1:8, recebereis poder quando o Espírito do Senhor descer sobre vocês, serão minhas testemunhas. É o poder para pregar o Evangelho, é o poder para mostrar a vida cristã para as pessoas. Versículo 9 é um dos versículos mais bonitos de Coríntios, né, pessoal? Se tem um versículo para decorar aqui, decora o versículo, capítulo 2, versículo 9. Nem olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Né? Então, se você ama Deus, você vai receber algo que é inimaginável. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e a mente humana nunca imaginou tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Do versículo 10 até o 16, ele vai falar então da ação do Espírito Santo. E se você ler o texto direitinho, você vai entender que o Espírito Santo é aquele que revela. O Espírito Santo é aquele que conhece todas as coisas. O Espírito Santo é aquele que nos ensina. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a interpretar verdades espirituais. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a discernir entre o certo e errado. E muito mais, pessoal, o Espírito Santo ajuda a gente a discernir entre o bom e o melhor. Sabe, pessoal, é fácil decidir o que é certo e errado, né? Você olha o negócio e fala: não, isso aqui tá errado. O difícil é você decidir entre o bom e o melhor. Sabe, quando você fala assim: poxa, qual que é o melhor? É investir esse dinheiro ou é gastar esse dinheiro? De repente as duas coisas são boas, mas tem uma delas que é a melhor. Como que você vai fazer isso? Através do Espírito Santo de Deus. Se você estiver focado, se você estiver fluindo no Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar isso para vocês.
e também o Espírito Santo, ele forma a mente de Cristo em nós. Então essas são algumas das ações que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Capítulo 3. Do capítulo 3, ele vai falar sobre as divisões na igreja, né? E do versículo 1 ao 3, ele traz um assunto muito interessante, pessoal. Ele fala assim: irmãos, não lhe pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Então, assim, veja bem, pessoal, olha que interessante. Dentro da igreja, você tem crente carnal e você tem crente espiritual. Então, assim, dentro da igreja, a gente está falando aqui dentro da igreja, tá, pessoal? Dos convertidos. Então, você tem convertidos que são carnais e tem convertidos que são espirituais. Pastor, como que você faz a divisão? Como que você separa os que são espirituais do que são carnais? E aí eu penso, né, pessoal, o texto está dizendo o seguinte, está falando uma coisa para nós. Crentes carnais são crentes que vivem uma criancice. Lembra que eu falei para vocês de um contraste de Jesus quando ele fala assim, para você receber o reino de Deus, você tem que ser como criança. Mas aqui Paulo está falando assim, olha, você está agindo como uma criança se você viver dessa forma. Então são duas coisas diferentes. Jesus está falando, se você tiver o lado inocente da criança, aquele lado de confiar na mamãe e no papai, você vai ver o reino de Deus. Paulo está falando de uma outra coisa, não da criança, do infantil, mas Paulo está falando da criancice. Sabe o que é criancice? As crianças, elas são assim, né? As crianças, elas vêm assim, no Natal, acho que eu contei essa história uma vez, né? Uma criança tá no Natal, aí vem a tia e dá um presente. Aí a criança olha aquele presente e fala, nossa, melhor presente do mundo, maravilhoso. Ela abre aquele presente, nossa, eu quero esse presente para sempre. Aí vem a vovó, e a vovó sempre traz o presente maior, né? Aí vem o presente da vovó grandão assim, aí a criança joga aquele presente, que é o primeiro que ela ganhou, fora, e fala assim, esse é o meu presente, é o que eu mais quero, é o presente da minha vida. Então assim, o que acontece? A criancice é quando você ainda não definiu as suas próprias convicções. Você é levado pelas ondas da moda, você entende? Muitas pessoas são levadas pelas ondas da moda. Não, então a moda agora é assim, então eu quero ser assim. A moda agora é assim, então eu quero ser assim. Então, assim, sabe que a criancice, na verdade, é aquela imaturidade de você não viver o compromisso com o evangelho, com a palavra, com Deus. Sabe, pessoal, quando você é adolescente, jovem, você pode gostar de qualquer coisa, na verdade. Você faz só aquilo que você gosta. O que eu gosto, eu faço. O que eu não gosto, eu paro e falo, não, isso aqui eu não gosto mais. Né? Eu tenho enfrentado muito isso com os meus jovens. Né? Os jovens estão fazendo um negócio, estão num projeto, daí eles falam, não, não quero mais projeto. Cansei. Né? Cansei, vou para um outro, né, que é mais legal. E aí vai indo e não fica. Agora, eu penso o seguinte, quando você amadurece, amadurecer é casar. Quando você casa, você não fica assim, não gostei não, vou mudar de casamento. Não, você não muda. Porque é um compromisso que você faz. Você entende? Até que a morte o separe. Você entende? Eu já falei para vocês do divórcio, mas assim, a gente vai entrar nesse assunto quando chegar esse assunto no Coríntios. Mas assim, eu penso que nós não podemos viver a criancice nesse sentido de uma vida imatura, de uma vida sem compromisso, de uma vida sem convicções na sua vida. Mas por isso que Paulo fala, esses crentes carnais são crentes que são levados pelas ondas da moda, mas aqueles crentes espirituais são os crentes que estão firmados nas suas convicções e que estão forjados no fluir do Espírito Santo na sua vida. E aí vem o problema, que é no versículo 5 e versículo 4 e 5. Aí ele fala, minha mensagem, capítulo 4, do capítulo 3, né? Capítulo
Onde que eu tô? No capítulo 3. Aí ele fala assim: pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, vocês não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos pelo meio dos quais vocês viram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Então é importante a gente entender, né? O que é criancice? Criancice é quando você tem os seus preferidinhos, né? Então assim, eu sou desse aqui, eu sou daquele lá, né? E aí esses criancice leva você a fazer divisões. Eu sou desse, eu sou daquele. A gente na nossa igreja a gente tenta fazer ações que não acomode muito as pessoas numa panela só, né? Então esses últimos dias eu tenho visto umas coisas muito legais, né? Eles estão reunindo duas inks, né? Para comer junto, né? Ao invés de ficar todo mundo numa ink só, junta as inks e faz, né? Na medida do possível, é claro, né? E faz uma ink com outra ink, né? Os adolescentes, por exemplo, né? Ao invés de eles fazerem uma ink só dos adolescentes, não. Eles chamaram os pré-adolescentes e ficaram todo mundo junto. E comeram 500 mil hambúrgueres na igreja. Foi muito legal esse negócio, né? E juntou todo mundo, né? E mistura todo mundo e todo mundo vive essa unidade. Por quê? Explicação de Paulo no versículo 6. Olha só para o versículo 6. Ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem faz crescer? É Deus. Então, de uma certa maneira, Paulo está falando: quem é Apolo? Quem é Pedro? Quem sou eu? Quem é o pastor Daniel? Quem é o pastor Joel? Quem é o pastor Codo? Quem é o pastor Zé? Quem é o pastor Azael? Quem são eles, pessoal? É tudo servo do Senhor. É tudo servo do Senhor. E às vezes a gente acaba venerando essas histórias, né? Essas problemáticas, né? Então, assim, num passado, eu vi que na Metodista Livre tinha um pouco dessas divisões. Tinham aqueles que eram seguidores do pastor tal. Tinham aqueles que eram seguidores do pastor tal, né? E aí, assim, pessoal, isso é imaturidade, você entende? Isso é imaturidade, né? Porque os pastores, eles fazem a parte deles, mas quem faz o crescimento, na verdade, é Deus, né? Então, Paulo está falando isso. Em versículo 7, é Deus que efetua o crescimento. É Deus que efetua o crescimento. Então vamos adorar a Deus, vamos focar em Deus. O versículo 9 fala que nós somos cooperadores de Deus, nós somos lavoura de Deus, nós somos edifício de Deus. E aí eu acho muito importante que a partir do versículo 10, a palavra de Deus fala que o Paulo tem construído um fundamento, um alicerce. E é importante a gente entender o alicerce, né, pessoal? Porque se você não investir no fundamento, se você não investir nas bases, então o que você vai construir para cima vai estar sujeito a cair, não é verdade? Por que o castelinho de areia da praia ele desmorona todo? Porque ele não tem fundamento, né? Por que lá em Mateus capítulo 7 fala que o sábio constrói a sua casa sobre a rocha e o nécio constrói a sua casa sobre a areia? É o fundamento. Eu vou falar mais para vocês ainda, pessoal. Uma vida sem fundamento, ela não dura muito tempo. Não dura muito tempo. Só que às vezes a gente prefere investir, nós preferimos investir no que está acima da superfície. Por quê? Porque o que está acima da superfície aparece. O que está acima da superfície as pessoas veem. Ah, que legal, nossa, que atraente, eu quero ir para lá. Mas se você não investir no fundamento que está embaixo no chão, que ninguém vê, o que você constrói para cima não vai durar muito tempo. Você entende? Por isso que eu penso, pessoal, a gente tem lá umas devocionais lá dentro do nosso canal do YouTube chamado Os Fundamentos da Fé Cristã. 20 fundamentos essenciais que todo cristão deveria saber. Nós já aplicamos ele na classe dos adultos lá na igreja e eu acho que a gente precisa voltar para isso sempre. Por quê? Porque esses fundamentos são essenciais para a construção de uma igreja irresistível. Não adianta a gente querer criar uma igreja irresistível que tenha culto bonito, música bonita, cafezinho gostoso, cadeira gostosa, ar-condicionado, se você não tem fundamento.
Você entende, pessoal? Tudo que você cria acima da superfície, sem fundamento, vai durar pouco. Mas aquilo que você finca no chão. Então, assim, vamos lá. Depende do o projeto que você quer. Você quer construir uma casa de 2 andares, né? Tá bom. Uma casa de 2 andares, eu vou precisar de um fundamento aqui de pelo menos 15 metros de profundidade. Beleza. Agora, não, pastor, eu quero construir um prédio. Eu quero construir um prédio de 20 andares. Tá, se você quer construir um prédio de 20 andares, então você precisa fincar um fundamento na terra de pelo menos 50 metros de profundidade. Você entende, pessoal? Que a gente precisa investir no que é invisível para a gente poder construir aquilo que é visível. Então, se você não se alimenta da palavra, se você não se enraiza na palavra de Deus, tudo aquilo que você construir no visível, ela vai se perder. Então nós temos que voltar para o fundamento da palavra. Versículo 13 diz: o fogo provará a qualidade da obra. Porque quando começar a vir as provações, a gente vai saber se essa igreja tem fundamento bíblico ou não. Então a gente precisa prestar atenção nisso. E o versículo 16 fala que nós somos o quê? O santuário do Espírito. Então, se nós somos o santuário do Espírito, para nós crescermos, nós precisamos primeiro investir lá no invisível. O que é o invisível? É o estudo da palavra de Deus. Entender os fundamentos da fé cristã, entender o que é Deus, entender o que é Bíblia, entender a justificação, entender a eleição, entender o céu, entender a morte, entender o pecado, entender a graça, entender o que é ser cristão. Todos esses fundamentos são importantes para que você invista no invisível, para que você comece a criar o visível. É muito importante isso. Aí o capítulo 4, né, o final do capítulo 3, do 18 até o 23, ele vai falar que a sabedoria humana, ela não tem valor se ela não estiver fundamentada nos conceitos da palavra de Deus. E aí o capítulo 4, ele vai falar sobre os pregadores responsáveis de Deus, sobre os apóstolos de Cristo. E aí Paulo, ele fala dos que ele e o Apolo e o Pedro, eles eram simplesmente servos do Senhor. E servos do Senhor, em outra versão mais antiga, eles chamam de, aqui fala encarregados dos mistérios, mas em outra versão fala despenseiros. Já ouviu falar nessa palavra despenseiros? O que é um dispenseiro? Dispenseiro é uma pessoa que foi encarregada de cuidar das coisas dos outros, do outro, entendeu? Então, de uma certa maneira, tudo que a gente faz na igreja, tudo que os líderes fazem na igreja, não é deles. Eu estou cuidando das coisas de Deus. E aí o dispenseiro é aquele que toma conta das coisas de Deus. Né? Então, para ser um bom dispenseiro, você precisa ser fiel, falando no versículo 2. O versículo 3 a 5, ele fala sobre o julgamento humano. Porque somente Deus pode dar louvor a cada pessoa que merece. O louvor que cada pessoa merece. Então, dentro do julgamento humano, a gente tem que tomar cuidado com o julgamento humano. Né? Então, Paulo tem sido julgado em vários lugares. Né? E ele fala, o único que pode dar louvor, o louvor que cada um merece é Deus. Só Deus pode dar esse louvor. E aí do versículo 6 ao 14, ele faz essa comparação entre apóstolos e membros abençoados. Membros abençoados que eu digo assim, que estão bem na sociedade, que têm muitos dons, né, que são queridos pelas pessoas. E ele faz esse contraste, porque ele fala que os apóstolos, eles são os últimos, eles foram condenados à morte, eles são loucos por Cristo, eles são fracos, desprezados, eles passam necessidade, eles não têm residência certa, eles trabalham arduamente, eles são abençoados quando caluniados, quando eles suportam as perseguições e eles respondem amavelmente às pessoas que atacam eles.
Então, assim, os apóstolos, os líderes, não no sentido de apóstolo aqui de Jesus, mas aqueles que são líderes, eu penso, sabe, pessoal, mais uma vez eu digo para vocês que aquele negócio das designações pastorais da nossa denominação, eu acredito que a gente precisava viver esse negócio de que um líder, ele não tem residência certa. Eu acho, eu sou dessa opinião, sabe, pessoal? E antigamente era assim. Antigamente era assim. Depois de um tempo a coisa começou a ficar confortável e aí ninguém mais era designado para nenhum lugar. O pastor ficava num lugar só e criava um reino. E fica lá até 50 anos na vida dele, e fica lá na igreja que ele não sai de lá. Mas eu creio que um pastor, um líder submetido à denominação, ele deveria estar sujeito também a designações, né? E aí vem essa questão, né, pessoal? A gente é maduro quando a gente pensa que esse líder não é meu, né? E aí eu penso, né? Tem gente que fala assim, não, pastor, você é nosso, né? Você é nosso, tem que ficar aqui para sempre. Não, eu creio que se um dia Deus designar para um outro lugar, eu tenho que ir. Eu tenho que ir, né? Quer as pessoas gostem ou não, a gente tem que ir, a gente tem que obedecer a Deus, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com esse negócio de vangloriar-se através de seres humanos e não através da obra de Deus nas nossas vidas. Então, esse bloco do versículo 6 ao 14 é uma advertência que Paulo diz. O versículo 14 diz assim: eu não estou tentando envergonhá-los. É interessante, né? Que não é que o Paulo está querendo envergonhar as pessoas, mas ele está trazendo uma advertência, que ninguém se orgulhe a favor de um homem. Você entende, pessoal? A gente não pode se orgulhar em favor de um homem, de um ser humano. Ah, que eu sou do pastor tal. Ah, eu sou do pastor tal. Então a gente não pode se orgulhar. Isso causa divisão na igreja, né? Então nada faz a gente melhor do que os outros. E aí o Paulo, ele dá uma cutucada, ele fala, vocês têm tudo, vocês são ricos, vocês são reis. Quem dera vocês reinassem com a gente. Ou seja, de uma certa maneira, ele está falando, você quer ser líder, então seja o último e não o primeiro, né? Versículo 15 ao 21, eles vão falar, o Paulo ele traz uma questão aqui de que as pessoas em Corinto tinham muitos professores, mas tinham poucos pais. Por quê, né? O professor, na verdade, ele tá lá para te passar informação, na verdade. Eu não estou criticando os professores, não. Eu não estou falando que o professor é ruim, não. Mas, assim, às vezes a gente fala assim: eu tô aqui com o professor, eu vou passar a informação do que eu tenho para vocês e acabou. Cuidar não é comigo, cuidar é com o pastor lá da igreja. Cuidar é ele que faz as coisas, né? Então eu penso que a Bíblia diz o seguinte: vocês têm muitos professores e poucos pais. Ou seja, eu acho que dentro da nossa igreja e dentro da nossa denominação Metodista Livre, a gente sempre fala do ministério de todos os santos. O que significa ministério de todos os santos? É que todos nós somos responsáveis em cuidar uns dos outros. E não fala assim, esse aqui é papel do pastor, o pastor que tem que fazer isso, vou chamar o pastor para cuidar desse aqui, né? Às vezes nós temos que ter essa iniciativa de cuidar das pessoas e não ficar esperando o pastor fazer tudo, porque afinal ele é um só para um monte de gente. Mas nós temos que encontrar mais pais, pai espiritual, que geram pessoas através do evangelho. Né? E aí o versículo 16 ele fala para as pessoas de Corinto, sejam meus imitadores. E aí ele traz esse exemplo. Eu vou mandar para vocês Timóteo, e Timóteo vai ser um exemplo de como que vocês devem se comportar. Mais uma vez, Deus está falando sobre mudança de comportamento. E aí o versículo 20 ele fala, o reino de Deus não consiste em palavras, ou não é só blá blá blá, não é só falar coisa bonita, mas o reino de Deus é a manifestação do poder da graça de Deus. E aí Paulo termina no versículo 21 dizendo assim, pessoal, vocês preferem que eu vá para Coríntios com a vara? Ou você prefere que eu vá para Coríntios com amor e mansidão? Eu já ia responder na hora, Paulo, eu prefiro amor e mansidão. Né? Mas por que Paulo está escrevendo isso, pessoal? Porque se precisar da vara, ele vai usar a vara.
Você entende, pessoal? E eu acho que a gente também não pode ser complacente com o erro e a gente tem que dar bronca na hora que tem que dar bronca, né? E a gente tem que ser amável quando tem que ser amável, né? Então, assim, a gente tem que ter esses tipos de abordagem, né? Lembra que eu falei para vocês, a abordagem de Jesus para com Nicodemos foi um pouco mais agressiva. E a abordagem de Jesus para com a mulher samaritana foi um pouco mais mansa e amorosa. Por quê? Porque eram duas pessoas de contextos diferentes. Então isso a gente tem que aprender nas nossas vidas. Amém? Ufa, passei 7 minutos de hoje, pessoal. Desculpa. Vamos orar então, vamos terminar então, tá? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, por essa carta de Coríntios, que nos ajuda a reavaliar os nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossa vida cristã. E eu peço, Deus, que o Senhor esteja derramando da Tua graça sobre nós e abrindo os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar aquilo que agrada, aquilo que desagrada ao Senhor. Queremos viver de uma forma que agrada ao Senhor. Queremos viver não como com criancice e imaturidade, como crentes carnais, mas nós queremos viver como crentes espirituais, convictos da Tua palavra, conhecedores da Tua palavra, e que não são enganados por ventos de doutrinas vãs que querem levar a gente para o caminho errado, mas nós queremos nos firmar no conhecimento da Tua palavra. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é rica e eficaz e que tem moldado o nosso caráter. Te agradecemos tudo isso e oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos vocês aí. Mais uma vez, né? Se vocês tiverem dúvidas, escrevam para mim, pessoal. Faz tempo que vocês não têm dúvida, viu, pessoal? Às vezes eu fico triste. Vocês têm que ter dúvida. Alguns de vocês mandam dúvidas para mim, mas manda dúvida aí se você não entendeu alguma coisa. Ainda mais agora em Coríntios. Se você pensar em Coríntios, você vai ver que vai ter muita coisa aqui para entrar em conflito, né? E aí é muita coisa que tem a ver com comportamento, né? E aí eu acho que vai dar muita dúvida. Então, por favor, pessoal, não fique com vergonha e não ache que você está me atrapalhando, mas pode perguntar aí no chat, no WhatsApp aí, que eu vou tentar responder para vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, tenham uma ótima quarta-feira, que vocês possam ter um dia maravilhoso. Tchau, pessoal, Deus abençoe. Tchau, tchau.